Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar de um livro do John Boyne, que é O Garoto Não Conversa, mas só depois da vinheta, vamos lá! Vocês já estão acostumados a me ver falando sobre John Boyne aqui, não é a primeira nem a segunda vez que eu venho falar de um livro do autor, então vocês já estão um pouquinho familiarizados com o John Boyne. Ele é um autor irlandês, o grande best-seller dele foi O Menino do Pijama Listrado, que já virou filme inclusive, e O Garoto Não Conversa foi o segundo livro dele lançado aqui no Brasil, logo depois do Menino do Pijama Listrado. Mas na cronologia de escrita dele, é o sexto livro. Lançado também depois do Menino do Pijama Listrado, mas é o sexto. Tanto que vocês podem ver aqui, a capa do Garoto Não Conversa lembra um bocado a capa do Menino do Pijama Listrado. Um pouco pra pegar carona nas vendas do livro antigo, né? Aí a editora Companhia das Letras fez a capa muito parecida. Ela tem uma textura de corda aqui, é como se fossem cordas aqui, né? As linhas. E tem uma textura mais granulada na capa, parecido com a do Menino do Pijama Listrado mesmo assim. E o título do livro, na verdade, não é O Garoto Não Conversa. O Garoto Não Conversa é a adaptação dele para o português, que em inglês é Mutiny of Bounty, que na tradução seria O Motim do Bounty. Quando eu fui falar do John Boyne nos vídeos anteriores, eu falei que ele gosta de pegar um acontecimento histórico real e transformar ele em algo ficcional. A mesma coisa ele faz aqui no Garoto Não Conversa. Porque essa história do Bounty, que eu falei do título em inglês, aliás, o título em português não podia ser O Motim do Bounty, porque a própria Companhia das Letras já tem um livro com esse título, então talvez esse tenha sido um empecilho para poder colocar esse título no livro, né? E além do mais aproxima com O Menino do Pijama Listrado, O Garoto Não Conversa, né? Tem toda aquela questão mercadológica, mas é bom lembrar que a Companhia das Letras também já tem um livro chamado O Motim no Bounty. Mas o que foi esse Motim no Bounty? Pra gente que é aqui do Brasil, que não viveu essa época de exploração naval, a gente era uma colônia na época, né? Então não tinha nem porquê a gente ter vivido uma época de exploração naval, mas esse motim foi um dos motins mais famosos da Inglaterra. Ele aconteceu em 1789, o navio saiu da Inglaterra em 1787, o destino dele era Tahiti, que eles iam lá buscar fruta-pão para poder levar fruta-pão para Jamaica, para poder diminuir os custos da escravidão na Jamaica. Então o navio saiu da Inglaterra em 1787, desceu, tentou atravessar ali pelo Cabo Horn na Argentina, no sul da Argentina, não conseguiu e passou pelo sul da África do Sul ali, para chegar no Tahiti, lá na Oceania, né? Vocês estão lembrando bem a geografia, Tahiti fica lá na Oceania. Na volta, no retorno, depois de ter passado um ano mais ou menos navegando, ficaram 6 meses na ilha, colhendo fruta-pão, plantando fruta-pão. Eu não sabia que era uma fruta-pão, tá? No sítio do meu pai antigo tinha até fruta-pão, mas eu nunca vi, nunca comi uma fruta-pão, não sabia que cara tinha uma fruta-pão. Aqui vai ter uma fruta-pão pra vocês verem como é uma fruta-pão, tá? Não assusta, ela é uma bolota verde. Espero que o gosto dela seja melhor que a aparência. Mas enfim, eles passaram 6 meses plantando essa fruta-pão. E na volta, os marujos estavam tão habituados com o Tahiti, com a liberdade que eles tinham por lá, que eles queriam ficar. Então eles se revoltaram contra o capitão do navio e fizeram um motim. Mas a história de motim era bem comum na época. A grande diferença desse motim para os motins que aconteciam aos montes, pelos mares, é que nesse, o capitão, que chama Capitão Bligh, ele foi deixado no mar com mais 17 homens que eram fiéis a ele, num barquinho, quase sem provisão nenhuma, no meio do Oceano Pacífico. Agora imagina, ele tava lá no Oceano Pacífico, naquele lugar que só tem ilhazinha, fraga, lá perto do Tahiti, perto da Oceania ali, perto da Austrália, da Nova Zelândia, e não tinha muita coisa para eles sobreviverem ali. Eles não podiam parar em lugar nenhum para poder pegar provisões com colônias, porque não tinha perto, e eles tiveram que navegar muito tempo até conseguir chegar numa ilha que era habitada por colonos, né, por colonos holandeses no caso. E por terem sobrevivido 48 dias no mar e terem perdido apenas um homem, e que não foi por conta de desidratação, nem por fome, nem nada que aconteceu, ele foi atacado por nativos de uma ilha, esse feito deles ficou marcado na história como uma das sobrevivências mais épicas feitas a partir de um motim. Mas essa é a história real do que aconteceu. O John Boyne conta muito aqui nesse livro de como foi essa viagem, só que tem uma diferença primordial aqui. Na história mesmo que é ensinada, o Capitão Bligh, que era o capitão do Bounty, ele não era um sujeito muito bacana assim. Ele ficou conhecido como abusos que ele tinha com relação à tripulação, chibatada direto, ele era bem rígido com o povo, e por isso, com a liberdade que eles tiveram no Tahiti, na hora de voltar eles não quiseram. Eles pensaram, pô, a gente vai ter que enfrentar mais um ano com esse capitão aqui, dando chibatada na gente, preso no mesmo espaço. Então a gente falou, não, a gente quer voltar pro Tahiti, quer ficar lá com as mulheres libertinas que a gente encontrou, quer poder aproveitar a vida o máximo que a gente pode sem as amarras do capitão. E isso foi um dos grandes motivos do motim. E quem
quem liderou esse motim foi o Sr. Christian, que era um dos imediatos do capitão. Era, na verdade, assim, na hierarquia era o capitão e o Christian, que era logo abaixo dele, e esse Christian que liderou um motim contra o Capitão Bligg. Na história real, então, ele não era tão bom. Mas no livro, a gente vai acompanhar, aí entra a parte ficcional do John Boyne, né, que ele trouxe pro livro. A gente vai acompanhar um menino que é órfão, chamado John Jacob Turnstile, que é um moleque de 14 anos, que é órfão e que vivia na Inglaterra até ele ser pego roubando de um francês. Ele tentou roubar o relógio de um francês, esse francês viu e ele foi pego pela população local, levado pra prisão, né, e esse francês que ia ser roubado, ele intercedeu pelo John Jacob e falou, não, se ele for pro Bounty, ele fica livre da pena, que ele ia ficar preso 12 meses por ter cometido esse crime. Aí o John Jacob aceita, né, o Turnstile aceita e vai pra embarcação. Como eu falei nos vídeos anteriores sobre John Boyne, ele tem duas formas diferentes de contar a história de acordo com o tipo de personagem. Quando é um personagem criança, ele costuma falar em terceira pessoa, quando é um livro infanto-juvenil dele. É assim que acontece no Menino do Pijama Listrado, é a mesma coisa que acontece no Fica Onde Está, Então Corra, no Foge de Casa e A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brocket. Esses 4 livros são narrados em terceira pessoa. Já nos outros livros do John Boyne, voltados mais para um público adulto, que apesar de chamar O Garoto no Convés, ele é um livro voltado mais para adultos do que para crianças, o John Jacob tem 14 anos, mas é uma narração em primeira pessoa. Que a gente vai acompanhar, talvez esse é o grande acerto do livro, assim, ser essa narrativa em primeira pessoa, porque o John Jacob é um virgão de mar, assim, ele nunca viajou no mar, ele mal tinha saído da cidadezinha dele, e é a primeira vez que ele vai pisar numa embarcação. E provavelmente a gente também, a gente leitor, é a primeira vez que a gente vai pisar numa embarcação junto com ele, porque a gente não tem esse conhecimento náutico necessário para navegar pelos mares, assim, o conhecimento náutico do século XVIII, por exemplo, de como funcionavam os barcos, quais eram as partes que ele tinha, e o John Jacob também não tem, e a gente começa a ver pelos olhos dele, pela ingenuidade que ele tem, assim, com o barco, que a gente começa a aprender mais sobre isso, e esse talvez seja o grande acerto do livro, porque a gente vai acompanhando junto com o personagem principal as coisas que vão acontecendo, a gente sabe tanto quanto ele daquele ambiente, e é a partir da visão do John Jacob que a gente tem a grande diferença histórica pro livro, porque o menino ele foi levado pro Bounty pra ele ser o ajudante do capitão. O ajudante anterior do capitão tinha caído no convés e quebrado a perna. O John Jacob foi pra lá pra poder ajudar o capitão. E por ele ter esse contato mais próximo, a figura que é mostrada no livro, no Garoto no Convés, é diferente daquela figura histórica. A gente vê aqui um capitão que ele é muito mais bondoso do que a história nos conta, assim. Ele se recusa a dar chibatada na tripulação, ele se gaba de ter feito a viagem mais tranquila até o Tahiti. Então teve, acho que 1 ou 2 espancamentos enquanto eles viajavam, assim, acho que foi um só, e na ilha teve mais um, e essa é a grande diferença, porque como a gente tá bem próximo do capitão, a gente consegue ver uma outra faceta que o John Boyne tenta imprimir pra esse personagem. Do mesmo modo que o Sr. Christian, que na história tradicional ele é meio que um salvador da tripulação, né? Ele lidera o motim, no Garoto no Convés, o Turnstile tem um asco gigante do Christian, porque ele é todo asseadinho, limpinho, ele se preocupa mais com o cabelo do que com a tripulação, ele é um pouco insolente, então o John Jacob tem um nervoso com relação a ele, isso passa pra gente na narração. Então a gente tem um personagem que é o Capitão Bligg, que ele é mais bondoso, apesar de cometer erros, o personagem principal aqui deixa claro que o capitão não é perfeito, ele comete erros ao longo do caminho, principalmente quando ele chega no Tahiti, mas mesmo assim, a visão que a gente tem do Christian é uma visão muito estragada do personagem, assim, a gente vê de uma ótica completamente diferente da que a gente está acostumado, tanto na história quanto nos filmes também. Eu não comentei, mas tem 3 filmes baseados no motim do Bounty, e esses 3 filmes tratam um pouco como o Capitão Bligg como malvado e o Christian como bonzinho. Tanto que um desses filmes foi premiado como melhor filme no Oscar, se eu não me engano, aí eu vou estar falando uma besteira gigante, mas de 1935. O link tá aqui embaixo pra crítica no blog, que lá eu detalhei muito melhor esse detalhe dos filmes e tal, tem tudo lá certinho. Outra coisa da narração em primeira pessoa do John Boyne é também um dos defeitos do livro, mas a narração em primeira pessoa explica ele, porque a gente tá num barco com vários tripulantes, com várias pessoas lá dentro, e as pessoas são pouco exploradas, assim. Eu dificilmente vi diferença de personalidade entre os marujos do barco. Por quê? Principalmente porque quem narra é o Turnstile, e ele tá sempre embaixo do convés. Ele tá junto com o capitão o tempo inteiro, e um contato maior que ele tem é com os imediatos, com as pessoas que estão mais próximas do capitão, não com os marujos, tanto que ele fala algumas partes do livro que ele se sente muito isolado lá dentro, que ele não tem muito contato com as pessoas, ele até tenta se aproximar, mas não consegue muito. E essa falta de caracterização dos personagens é talvez um dos probleminhas do livro, mas que é explicável, assim. Eu consigo achar uma explicação para não ter essa distinção
distinção tão clara entre a tripulação. Além disso, outro ponto que vem da narração em primeira pessoa e que tem alguns probleminhas também com relação a isso, é porque a história é contada do futuro. O John Jacob deixa claro, assim, em várias passagens do livro, que ele tá escrevendo as memórias dele, tá escrevendo o que aconteceu no Bounty. E por isso, várias partes de aventura em que o menino sei lá, ele passa por algum perigo, a gente não teme pela vida dele. Porque a gente sabe que ele não vai morrer, não vai acontecer nada muito sério com ele, porque no futuro ele tá escrevendo a história. E o John Boyne é mestre de deixar pequenos detalhezinhos antes, então a gente fica sabendo muita coisa que vai acontecer no futuro, porque esse narrador conta pra gente. Mas apesar disso que eu falei, dos probleminhas de ser em primeira pessoa, o John Jacob é um personagem sensacional. A gente começa o livro com ele com 14 anos, e com tudo que implica ter 14 anos, assim. Ele tem um desejo sexual, assim, bem aflorado, né, igual todo menino de 14 anos. Ele conta em vários momentos que ele, eu bati tanta punheta essa semana que eu não tava aguentando mais. É tipo isso, coisas desse estilo, assim. E ele tem um passado que é um pouco pesado. Quando ele era pequeno, quando ele tinha 4, 5 anos, ele foi morar com o Sr. Lewis, que encontrou ele na rua. O John Jacob era órfão, né, e o Sr. Lewis encontrou ele na rua e deu casa e comida pro menino, a troco de que o menino aprendesse a roubar na rua. E esse não é o passado mais pesado dele, não, assim, porque ele roubou até mais ou menos uns 10, 11 anos, 12 anos, que é quando ele subiu de andar na casa, que é onde aconteciam festinhas particulares entre os meninos que moravam lá e os homens que moravam na cidade. Então você já pode entender o que rolou aí na história. Ele é marcado por isso, o tempo inteiro ele lembra desses casos. É um pouquinho de spoiler, mas mesmo assim dá pra entender desde o início que é isso que acontece. Ele é marcado por isso, tanto que quando ele vai ter as primeiras relações sexuais dele, lá na ilha do Tahiti, ele brocha, porque ele lembra do passado dele, lembra das experiências traumáticas que ele teve, e ele não consegue, não funciona o pau dele assim. Então ele é marcado por isso, o tempo inteiro a personalidade dele reflete esse medo que ele tem das pessoas mais velhas, de abusarem dele. Vários momentos ele pensa que ele vai ser abusado pelos marujos, coisas que não acontecem, e ele tem esse medo interno. Mas apesar disso, apesar desse medo que ele carrega, a narrativa é muito insolente, assim. Ele é um personagem muito insolente. Ele tem respostinha pronta pra várias situações. Ele não respeita, independente de com quem que ele tá falando. Ele pode estar falando com, sei lá, o dono da lojinha, pode estar falando com o capitão, pode estar falando com o supervisor dele, pode estar falando com quem for. Ele solta várias tiradas que botam ele numa situação complicada, porque ele é insolente, ele responde todo mundo. Isso é a característica principal desse personagem e que permeia a narrativa inteira e que faz o personagem ser tão legal, porque você sabe que ele não vai aguentar calado as coisas que acontecem, ele vai ter uma resposta, ele vai sofrer as consequências com aquilo. Aí eu preciso deixar bem claro que eu gostei bastante do Garoto no Convés, mas ele não é meu livro preferido do John Boyne. Por ele ser uma viagem marítima, e o John Jacob fala o tempo inteiro assim, que uma viagem marítima ela é monótona e não acontece muita coisa. E são aquelas pequenas aventuras que acontecem durante o caminho que marcam a viagem. Eu achei que o livro tinha algumas barrigas que os outros livros do John Boyne não tinham. Algumas coisas que ele botou só por botar, por ser uma aventura naval, assim, por coisas que aconteceram na viagem e que talvez não tenham tanta relevância pro futuro, pro andamento da história. Mais uma vez, é uma coisa que eu entendo por que é feito, é explicado no livro. O John Jacob deixa bem claro que são pequenas aventuras que acontecem. Afinal, a gente tá falando de um ano de viagem de navio, e isso, essas pequenas coisinhas, algumas coisas que não precisavam ter, me incomodaram como barriga na história. Eu acho que se cortasse não faria tanta diferença assim. Além disso, o final da história é um final meio redentor, é parecido com o do Pacifista. O Pacifista foi escrito depois, então o final do Pacifista que é parecido com esse, né, então não vou culpar o Garoto no Convés por causa disso, mas os dois finais são bem parecidos, que é uma coisa que eu não tinha gostado tanto lá, eu também não gostei tanto aqui, que tem um encontro com alguém do passado, que redime ele, que ele conta a história, ele tá muito bem de vida e conta bastante o que aconteceu nesse período. Era desnecessário, talvez, assim, você não precisa ficar realmente sabendo daquilo. A história podia ter acabado antes. Aquelas barriguinhas que eu falei que podem incomodar, essa me incomodou também um bocado. E o outro ponto que aí é mais pessoal mesmo, essa história me tocou menos do que as histórias anteriores do John Boyne. Já falei que eu gosto muito do Pacifista, é um livro que me chamou demais a atenção, porque é uma história de amor muito legal. O Palácio de Inverno é outra história de amor, história de amor assim ao máximo. Os livros infantis do Boyne eu gosto muito. O que eu gosto talvez mais seja Fica Onde Está Então Corra, que é uma história mais pesada infantil, mas é um dos que eu gosto mais. Mas o Garoto no Convés, por ele ter esse viés mais episódico, talvez ele não tenha me pegado tanto quanto os outros. Embora o John Jacob seja um dos meus personagens preferidos que o John Boyne já escreveu, assim, eu gosto muito do John Jacob e por isso eu deixo ele assim no top personagens do John Boyne. Mas apesar dessas barrigas que eu falei, tem uma parte no livro que pra mim ela é genial na forma como
como ela é feita, que são esses 48 dias que a tripulação passa numa balsa que é muito pequena, apertada, não tem espaço pra ninguém, tentando sobreviver. Os dias são narrados um por um, então a gente acompanha cada dia de sofrimento daquela tripulação. E é arrastado mesmo. Eu demorei um tempinho pra ler essa parte, eu me empurrava a ler porque me incomodava ver aquele sofrimento todo que estava acontecendo ali, e com certeza é intencional esse arrastado, porque com certeza pra eles que estavam lá na balsa, os 48 dias foram intermináveis, assim, eu acho que eles não aguentavam mais ficar dentro do barquinho pequeno. A gente sente o desconforto deles apertados, assim, sem poder esticar a perna, dividindo uma comida que é tipo um grão de comida pra cada um, pra poder render a comida até o final da viagem, e o capitão lá tentando dar força pra todo mundo, e ele mal, igual todo mundo tava mal. E esse finalzinho, assim, essa parte final, esse trecho final do livro, é o que eu mais gosto na história inteira, que ele retrata muito bem o que é o sofrimento em alto mar. E por isso, talvez principalmente por esse final, que o Garoto Não Conversa é um puta livro. Eu achei ele um livro sensacional de John Boyne. Não entrou nos meus favoritos, eu preciso deixar mais claro aqui, né? Apesar disso, ele não é um dos meus favoritos, mas ele tem méritos pra ser o favorito de muita gente. Eu entendo quem fala que o Garoto Não Conversa é seu livro preferido do Boyne, mas eu não achei tanto. Mas vale muito a leitura, assim. Vocês podem ler despreocupados, que é uma aventura muito engraçada, muito divertida. E vocês vão poder aprender muito sobre viagens em alto mar e sobre como era a época de 1800. Então é isso. Faz aquela coisa de sempre. Curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos. E aqui do lado, vou deixar do lado de cá, vou deixar uma entrevista do John Boyne, que não é falando assim exclusivamente sobre o Garoto Não Conversa, mas ele toca um pouquinho, tanto no Menino do Pijama Listrado, quanto no Garoto Não Conversa. A entrevista tem legenda, então não precisa forçar tanto o inglês, porque o John Boyne é irlandês, ele fala como se tivesse uma batata na boca, assim, é um pouco mais difícil de entender mesmo, mas ela tá legendada, então agora sim tá muito mais tranquilo de acompanhar, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.